Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta logo as suas mágoas toda para mim. Tá bom já? Eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Porque gosta. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas, principalmente focado no nosso querido governo Bonoro. E hoje aqui comigo temos a presença dela, estreando aqui no Midcast, ela que é quase uma global dos episódios de política aí na podosfera. Eu tô falando da Virgínia. Por favor, Virgínia, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Para quem não me conhece como Virgínia, eu sou a @mulhertamarina no Twitter. E tô muito feliz que vocês me chamaram. Mesmo que seja para 10 pessoas ouvirem. Nós é que estamos extremamente felizes. Como eu já falei em off aqui, o Diego, ele tá quase emocionado, eu tenho certeza disso. Tá chorando já. Continuando a apresentação, hoje aqui temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria começar aqui mandando um beijo pra minha turma da disciplina de Balbúrdia 3. E dizer que, cara, adorei a dinâmica de hoje à noite, intitulada lá Relações Simétricas entre Tirar a Roupa e Cheirar Moconha. Baita experiência. Dizer que eu tô muito feliz aqui também da participação da Virgínia. A Alana, que também é outra participante aqui do podcast, ela não tá hoje, mas ela já informou que ela é uma grande fã da grife alquimista. Então ela já deixa o seu recado, quer fazer propaganda de produtos. Além de falar de política e ser xingada na internet, eu também faço sabonetes. Então, se quiser comprar sabonetes, máscara de argila e tudo de mais maravilhoso dessas cosméticos artesanais, www.alquimistashop.com. Excelente, excelente. Já viu que tá cheio de fanboy seu aqui, hein, Virgínia? Vamos lá, vamos continuar aqui a apresentação dele. Diego Esquinelo, tudo bem, Diego? Perder é fácil. Recuperar é quase impossível. Não espero o bom senso de quem não tem. Apenas, mais uma vez, a verdade. O Brasil vai vencer. Eu começo com essa emocionada frase do grande oficial da Ordem do Rio Branco, excelentíssimo senhor vereador federal, Carluxo, vulgo Tonho da Lua. Porra, e com parabéns, esta belíssima poesia, o meu bom momento a todos os 10 ouvintes deste excelentíssimo programa de radiodifusão. Que começo maravilhoso, cara. Vocês estão se superando a cada episódio. Parabéns. E completando a nossa bancada virtual aqui de hoje, temos a volta dela, dessa vez desde o início do episódio. Vitória Nogueira. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, boa noite, pessoal. Hoje eu não fui bater tambor, então tô aqui. E eu tô igual o Bolsonaro, né? Sem palavras agora pra me apresentar. Bom, então para quem está chegando hoje aqui, no nosso Midcast Política, nós temos o episódio dividido em 3 blocos. Que o primeiro bloco é o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois a gente vai para o bloco de Pega Fogo Cabaré, e por último temos o bloco, a parte que todo mundo acha chato. Só que antes, já está virando tradição aqui, a gente precisa, assim, antes de começar a pauta efetivamente, atualizar a nossa lista de comunistas dos bolsomínios. E desde a nossa última gravação, que foi no dia 23 de abril, hoje a gente está gravando aqui no dia 7 de maio, é sempre bom pontuar a data, né, porque acontece tanta coisa pra gente também não ficar meio fora aí da realidade paralela. Então eu queria começar
aqui apresentando a nossa lista atualizada de comunistas, eu vou falar o nome e aí depois vocês podem discorrer sobre o que aconteceu para os nossos 10 ouvintes. Eu vou começar falando sobre o General Vilas Boas, que essa semana entrou para a lista de comunistas. Diego, Rodrigo, Virgínia ou Vitória, algum de vocês gostaria de explicar para os ouvintes por que o General Vilas Boas entrou para a lista de comunistas? Pelo que eu entendi, ele não gosta do Olavo de Carvalho. E aí... Isso é um absurdo. Bastou para ele ser excluído do grupinho. Tiraram ele do grupo de Zap. E aí passaram a lavar roupa suja em público. Não, mas é sério, tipo, tem toda a questão da Apex, que também eu nem tive tempo de entender, porque tem uma mulher que parece que ela falou que tava investigando corrupção, daí demitiram ela, só que era porque ela era ligada ao Ernesto Araújo e ao Olavo de Carvalho, daí o Olavo ficou puto que demitiram ela, e aí começaram as ofensas horrorosas. E no nível de, tipo, tirarem sarro da deficiência, da doença do general. E ladeira abaixo, né? Exatamente. Só para contextualizar o que a Virgínia falou, né? Foi que assumiu como novo presidente da Apex o contra-almirante. Eu confesso que eu nem sabia que existia isso, esse negócio de contra-almirante. Ai, nossa, eu tô aprendendo. Eu não sei se existe, mas eu também sou contra. Mas eu também sou contra. O nome dele é o Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, e aí ele demitiu a Letícia Catelani, que era diretora de negócios, ligada ao PSL, e ela é uma das olavistas, né, que estava lá na Apex, que dizem que ela já puxou o tapete do antigo presidente da Apex. Exato. Né? E os dois antigos presidentes da Apex. Isso, exatamente, que ainda teve um antes, é verdade. E aí o que aconteceu? No meio dessa confusão toda, né, eu acho que foi ontem, o General Vilas Boas, ele mandou foi um tweet que ele fez, né? Quer que eu leia? Pode ler, fica à vontade. É curtinho, assim, foi bem em resposta a isso mesmo, e ele foi bem direto, mas eu acho que até educado, né? Mais uma vez, o senhor Olavo de Carvalho, a partir do seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às forças armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humanidade e modéstia. Verdadeiro Trotsky de direita não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e princípios que a sustentam. Assinado General Vilas Boas. Excelente. Isso era o curtinho, Rodrigo? Agora eu fiquei confuso, cara. Cara, isso foi a mensagem dele, assim, como a Virgínia comentou, a resposta do Olavo de Carvalho... Foi deprimente, né, cara? Bem, deprimente, muito ofensiva, capacitista ao extremo, assim, e os seguidores dele embarcaram nessa onda e continuaram a ofender o militar da mesma maneira, né, o general da mesma maneira. Então isso ficou ainda mais feio e cada vez mais as pessoas se arrependem, os seguidores do Bolsonaro se arrependem de terem defendido a presença ideológica ali do Olavo de Carvalho como principal baluarte, né, dessa nova direita. Tu acha que se arrepende mesmo, cara? Não tô vendo isso não, hein? Eu fiquei acompanhando os comentários ontem e hoje lá no Twitter, não vi muito isso não, cara. Quem se arrepende é comunista, né? Não, o engraçado é que no último episódio a gente falou que quem era contra o governo entrava na lista de comunistas, mas agora, por exemplo, o General Vilas Boas, ele não é contra o governo, mas é contra o Olavo, então isso também já configura a pessoa entrar na lista de comunistas, né? Sim. Não, e hoje mesmo eu tava vendo que também tem a questão de que o Vilas Boas foi um dos que barrou o Léo Índio? Eu ia falar o amante sobrinho. o sobrinho, o primo. Ah, o primo. Ele
que o general evitou que ele conseguisse o passaporte diplomático também, e eu acho que é por isso que também parte do surto é isso. Pode ser. Ô, Diego, selinho fada sensata pro general Vilas Boas, é isso? Não, cara, não dá pra dar porque, assim, tem uma parte assim que eu concordo nessa afirmação dele, porque até o pessoal da direita sabe que o Trotsky estava errado, né? Mas tudo bem. E a outra coisa Cadê a picareta? é que, assim, Cadê a picareta? outra coisa é assim, sério que o cara aqui, de 5 vídeos dele no YouTube, 8 falam de culto, acho que ele falta com respeito, acho que foi meio capitão óbvio aí, o general Vilas Boas. Mas eu não vi essa parte da resposta do Olavo. O que é que o general tem que o Olavo usou pra atacá-lo? Vocês estão falando de capacitismo aí, eu não acompanhei essa parte. Ai, foi muito horrível. Ele falou que o general não para de cagar. E aí, fazendo referência ao problema muscular que ele tem, que é uma doença degenerativa de músculo, né? Alguma coisa assim. Enfim, horrível. Resumidamente. Cara, como que essas coisas vão parar? Não, assim, a gente já chegou nesse nível e eles estão brigando entre si. Veja bem, entre si. E a gente já tá nesse nível em 4 meses de governo. Não, e assim, o que eu fico puto é que a galera que é assim, o bastião da moral e dos bons costumes da família brasileira, da tradição judaico-cristã ocidental, pega um cara que só fala de cu e aí dá tipo, a maior ordem diplomática do Brasil pra ele, velho. A gente ainda vai poder falar sobre isso mais pra frente, mas tem muita bizarrice nesse governo, né, cara? E como a Virgínia falou, só tem 4 meses. Vitória, você quer comentar alguma coisa sobre esse caso do Vilas Boas? Não. Ficar com o prefeito de Nova York. Beleza. Você quer começar falando aí sobre o prefeito de Nova York, que é o segundo aí da lista atualizada de comunistas? Democrata é comunista, né? Eu acho que ele nunca não foi, ele só ficou mais comunista. Na verdade agora Nova York é comunista, né? Porque tinha gente defendendo o boicote à cidade. Verdade. Porque é a grande maçã, e a maçã é vermelha. Verdade. Boa analogia, cara, muito bem. Só pra explica aí, Vitória. Bom, essa semana, né, todo mundo viu a repercussão que deu do pôster do Twitter do prefeito de Nova York, né, que é o Bill de Blasio, né, se eu não me engano. Ele praticamente incitou o Bolsonaro, né, e não foi covarde e marcou ele também na publicação, né? Disse que iria expulsar a sua intolerância, que o Bolsonaro correu e que valentões geralmente não aguentam um tranco, né? E que o ódio do Bolsonaro não é bem-vindo em Nova York. Então a gente já tira aí que nem todo norte-americano apoia o Bolsonaro e que ele praticamente recuou totalmente. Exatamente. Só lembrando que ele falou isso no contexto de que o Bolsonaro tinha cancelado a viagem dele lá nos Estados Unidos, né? Porque simplesmente ninguém queria receber ele para dar a tal homenagem lá que a Câmara de Comércio tinha programado para ele. Que antes dele cancelar, tinham soltado a notícia de que o BB, né, o Banco do Brasil, e o consulado iam bancar o evento. Já que ninguém estava querendo bancar lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi um papelão que agora parece que ele está falando que vai tentar receber em Dallas e tal, mas ainda não está certo. Mas eu ainda tô com a ideia acho que foi o Diego que deu no último episódio, que o Olavo de Carvalho que tinha que receber ele lá para poder dar uma homenagem diretamente lá pro Bolsonaro, lá na casa do Olavo. Pensou o Olavo recebendo eles com aquele rifle na mão, ia ficar bacana, né, a imagem. A gente percebe aí que o governo já é totalmente desmoralizado no mundo inteiro, né? Não tem moral pra muita coisa, não. E agora imagina ele recebendo a homenagem num cassino. Nossa, isso é ainda mais lindo. Acho que a gente pode trocar a casa do Olavo por um cassino. Mas isso teve umas respostas, assim. Primeiro o Rodrigo Maia, ele mandou também uma resposta dizendo que o prefeito de Nova York critica a intolerância de Jair Bolsonaro, mas age da mesma forma. Isso também já repercutindo. O Mourão, o vice-presidente, fez um comentário que acho que é o que viralizou um pouco. Que ele disse que, ao ofender o presidente Jair Bolsonaro, o Bill de Blasio, ele ofendia todos os brasileiros, ele ofendia todo o Brasil. É claro que as pessoas se dividiram nas redes sociais, a internet não soube lidar com isso,
e muita gente aí vê isso assim, eu me sinto ofendido pelo prefeito, ou não, realmente isso não me representa, não me sinto nada ofendido. No fim das contas, cria-se todo um burburinho ali que atrapalha novamente a política internacional do Brasil em alguns sentidos. Não é que um pequeno fato desse vai causar um grande estrago, mas a gente já está começando a juntar uma quantidade tão grande de pequenos fatos isolados que faz com que a nossa imagem, que já estava ruim, ela comece a ser cada vez mais difícil de ser recuperada, né? E vocês se sentem ofendidos também pelo Bill Blassi? Com certeza não. Com certeza não. Nessas horas eu até lembro que eu sou boliviano de nascimento, então não pra correr nem risco. Oi, como é que é? Você é boliviano de nascimento? É verdade. Eu não sabia. Não é porque assim, a minha família morava na fronteira do Acre com a Bolívia e não tinha hospital do lado de cá. Aí como eu tinha que nascer de cesárea, eu nasci do lado de lá da fronteira, mas só nasci mesmo, voltei e fui registrado aqui, tudo bonitinho. Pô, Diego, você, como sempre, surpreendendo a gente, né? Primeiro você vem com essa história de ser católico quando ninguém esperava, aí agora você vem com essa história que é boliviano, tá ficando prato cheio aqui, comunista, boliviano, cara, tá ficando complicado essa situação, hein? Daqui a pouco vocês descobrem que eu sou a reencarnação do Stalin, mas só nos próximos capítulos. Vocês querem falar mais alguma coisa aí do prefeito de Nova York, dessa treta? Ou a gente pode seguir com o próximo aqui da lista? Não segue que isso é só o começo, né? Eu tô super interessado em saber como que o Carluxo se tornou um comunista. Então, o Carluxo eu botei aqui na pauta como na lista aqui de comunistas, apesar dele ser o grande bastião, né, Rodrigo, dele ser o cara da cruzada em busca dos bons costumes e da moralização do Brasil, ele fez verdadeiro Azura-Rai da direita. Meu Deus! Ele tem a espada lendária, a Merdinífera, né? Todo episódio agora a gente faz uma referência a Game of Thrones, cara. Como que a gente consegue isso? Mas vamos lá. Aí eu quero ver se vocês concordam comigo se vale a pena ele entrar na lista ou não. O Carlos Bolsonaro ele fez 2 tweets nessas últimas semanas, que foi o seguinte. Uma ele fez aqui no dia 29 de abril, que foi o seguinte. Vejo uma comunicação falha há meses da equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar, mas como muitos sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Aí a galera começou a falar, ué, Carluxo, você tá falando então que o governo do seu pai tá falhando aí na comunicação? Como assim você tá indo contra o governo? Deu meio que um bug ali na cabeça dos bolsominions, né? E aí, no dia 4, ele postou o seguinte... deputados vão a Roraima sentir os males da ditadura venezuelana. O livre mercado, a concordância dele não é muito boa, mas vamos lá. O livre mercado leva ao aumento do preço do combustível, sendo a Venezuela uma das grandes fontes de petróleo do mundo. E aí ele continua lá explicando, além dos estados poderem aumentar e blá blá blá. Aí a galera também deu bug, né? Umas 18 vezes eu não consegui entender o que ele quis dizer até hoje. Eu não entendi. Eu também não entendi o que é que ele quis dizer. E o engraçado é hoje mesmo, hoje mesmo ele tweetou um negócio que tipo, não fez o menor sentido. Eu vou até pegar. Eu acho que foi o que o Diego leu na abertura, né? Não foi? Não, cara, acho que não. Eu fico pensando se esse tweet não é só ele querendo dizer, olha, o livre mercado aumenta o preço do combustível, por isso a gente precisa invadir a Venezuela e roubar o combustível deles para que o nosso possa abaixar o preço. É mais ou menos isso. O Carlos Bolsonaro, ele é realmente um mito, ele é uma entidade, porque ele mesmo afirmou aqui que ele literalmente morreu e continua entre nós. Tá aqui, ó, o primeiro tweet. Vejo uma comunicação falha há meses aqui do presidente. Tem literalmente me matado. Olha o nível desse sacrifício. Vocês não sabem o que esse homem sacrifica. Por que ele abandona? Ele é realmente o Azura-Rai, porque o Senhor da Luz fica ressuscitando ele, né? Ele fica se matando. Alguém, por favor, coloca aí qual é o endereço do Senhor da Luz. Vamos perseguir esse sujeito. Mas aí, vocês concordam que ele deve entrar pra lista de comunistas ou foi só um lapso dele? Cara, ele falou contra o livre mercado, né? Se falou contra o livre mercado, obviamente é comunista, né? Com certeza. Então, beleza. Então a gente mantém aqui. Lembrando que semana que vem ele pode sair, assim. Vamos colocar essa ganja, porque eu acho que eu tento encontrar lógica nos tweets do Carlos Bolsonaro. É um desafio que vai muito além das minhas competências. Eu não tenho formação pra isso, não. Mas vocês têm mais algum pra lista ou a gente pode seguir aqui pro primeiro bloco? Não, fora você, ninguém mais. A gente pode seguir.
Tem esse risco, tá? Você tá participando aqui desse programa, ó, todo mundo que participa desse programa daqui a pouco se filia ao PCdoB, ao PCB. Todo mundo se filia ao PCB. Mas vamos lá então, vamos seguir pro bloco de polêmicas, piadas e tretas? Bora. Bom, começando aqui o bloco de polêmicas, piadas e tretas, hoje eu não vou precisar me esforçar para fazer o Diego, o Rodrigo e a Vitória falarem bem do governo, porque o governo finalmente, na verdade não sei se foi bem o governo, né, porque a sugestão acho que não veio do executivo, mas finalmente temos uma notícia boa nesse governo e eu queria que o Rodrigo contasse aqui para os ouvintes. Não, esse é o primeiro grande avanço que a gente tem desde o 1º de janeiro, né, que a gente tem agora a possível criminalização, uma proposta de criminalização de uma prática cruel, uma prática que ela é degenerativa com relação a grandes espaços da nossa sociedade, que é a prática do coaching. Se vocês repararem, desde que se começou a praticar essa, entre aspas, profissão, o mundo só piorou. O coaching ele tem se alastrado por quase todas as áreas de trabalho e tem impedido que grandes profissionais da nossa, inclusive da nossa equipe de governo, como o Carluxo, eles consigam executar suas funções com a devida competência, né? Então, o Carluxo, por exemplo, que ele pode ser enquadrado dentro da prática do coaching de Twitter. Afinal, ele fica assessorando o pai dele ali, dando as dicas o tempo inteiro, né? Exatamente, inclusive tweetando pelo pai, né? Inclusive travando o acesso do papai ao tweet, assim. Olha o spoiler, menino. Olha o spoiler. Só contextualizando o que o Rodrigo falou aqui, lá no portal do Senado Federal tem uma ideia legislativa, né, onde eles botam lá uma ideia de sugestão de lei, e aí eles botam em consulta pública, e se chegar a pelo menos 20 mil apoios, ela entra como sugestão para entrar em tramitação na CDH. E aí a ideia da criminalização do coach, ela tem a seguinte descrição: se tornada a lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Aí eu quero aproveitar o gancho e dizer que nisso o Olavo de Carvalho é um pioneiro, porque ele já previu que isso ia acontecer, e como ele poderia ser criminalizado dentro dessa nova lei, ele já foi para os Estados Unidos antes, e lá ele não pode ser pego por essa lei, né? Mas ele é só astrólogo, e astrólogo não é crime ainda, né, ser astrólogo. Não, mas ele diz que ele é filósofo, ele é isso, ele é aquilo, ele é o coach desse governo, né? Ele não poderia ser enquadrado? São atores. É o quê? Claramente são atores. Mas e você, Virgínia? Você já foi chamada para trabalhar como coach? Você já recebeu alguma ajuda de coach? Então, muito me preocupa essa lei, porque eu sou coach de dar calotes. Eu ensino as pessoas a darem calote em banco. Então, bom, cara, se você estiver precisando de ajuda aí para aumentar o seu empreendimento, me chama que eu já dei uns calotes bons no Banco do Brasil. Então, eu, no momento, tô dando um calote de 6 dígitos no Banco Itaú. Então, tipo, estou firme e forte. Foco, força e fé. Mas, dito isso, eu acho, tipo, é desesperador que a gente tenha chegado a esse ponto. De ter que criminalizar isso, né? Sim, eu particularmente acho um exagero, né? Mas, infelizmente, precisa pelo menos regulamentar. Só que tem a questão que muitas das práticas desses coaches doidos aí, das ideias quânticas, tem muita coisa de igreja, né? Tipo, igreja evangélica tem muita coisa parecida. E aí, não sei, acho complicado. Como é que se eles não são pegos por charlatanismo, acho bem improvável que isso vai ter alguma relevância prática. Exatamente, né? Porque o nosso foco de charlatanismo tá justamente aí, né? Mas pelo que diz aqui nessa ideia, o foco não seriam eles, né? Mas eu acho que a Vitória, ela também ficou animada com essa história, né? Bom, eu vejo assim como algo, por um lado, bom, né? Porque, querendo ou não, no curso de pedagogia entra a questão de psicologia, da educação e tal. E uma vez, no meu local de trabalho antigo, chamaram o coach, o cara é formado em administração e tal. E assim, ele quis dizer que a vida pode melhorar, você economizando, iludindo ali
todo mundo que trabalhava, às vezes, mais 10 horas por dia. E, querendo ou não, isso é enganar, sabe? É ser charlatão mesmo, usar métodos que, às vezes, nem se encaixam no que aquela pessoa está vivendo, mas a pessoa cria uma ilusão em cima daquilo que está sendo dito, uma esperança, algo do tipo, e acaba se iludindo de que coach é o cara que vai fazer você enriquecer, que vai fazer você administrar a vida. A gente já tinha os consultores, né? Então tem as pessoas que davam consultorias, tinha os personagens, tudo. Eu acho que o coaching aí comentado é um passo além mesmo. Fico lembrando que aqui no bairro, aqui perto, tem uma clínica que supostamente tem psicólogos e psiquiatras formados e que anuncia na entrada da clínica psicoterapia quântica. Mas tocar nesse ponto mesmo. Acho que muito do que era o coach caiu desse lado. E qualquer pessoa que ela promova um trabalho eficiente, ela pode vender o seu trabalho como consultor, por exemplo. Não vai ter problema nenhum. Desde o segredo, as pessoas estão insistindo nesse negócio de quântico. Meu Deus do céu. É verdade. Superem, sabe? Superem. Bom, então vamos seguir aqui o nosso próximo tópico nesse bloco. Acho que a gente pode falar sobre o nosso querido Bonoro. Fez um pronunciamento em rede nacional que foi, pra mim, um negócio bizarro de ruim, cara. Porque ele realmente, ele não sabe falar, cara. Ele não sabe ler com teleprompter. Ele é muito ruim nisso. Dentre outras coisas, nisso que era uma coisa que ele poderia, pelo menos, ser bom ou tentar melhorar, ele é horroroso. E foi um pronunciamento logo depois da aprovação lá do texto da reforma da Previdência na CCJ, né? Sim, claro que eu não posso deixar de comentar que isso tem uma razão, né? Ali, pra quem assistiu toda a saga Harry Potter, vocês vão lembrar que a grande historiadora da magia, Bathilda Bagshot, ela aparece em um momento do momento final da saga e todo mundo pensa que na verdade tem uma mulher ali, tem uma senhora, mas na verdade é a Nagini, que é uma cobra que ela vestiu a pele daquela Eu não acredito senhora. que você tá contando spoiler. Olha aí, ó. Mas o que acontece é que a gente tem nitidamente, claramente, um autômato vestindo uma pele de ser humano. A gente não tem aqui um ser humano completo. A gente tem um autômato que é controlado pelos seus filhos. Você vê pela Eu quis dizer que o robozinho de ligação da NET tá falando melhor do que o Bolsonaro, viu? o do Bradesco também, né, cara? A Bia. Você sabe até o nome, cara. É no comercial, cara. Mas assim, vendo aquela performance do presidente lendo, a gente entende por que o governo insiste em querer dizer que eles são a favor da educação básica, entendeu? Que é pra ele mesmo aprender a ler. Eu acho bonito. É uma mensagem boa, não importa a sua idade, você pode aprender a ler. Eu acho que isso é uma mensagem bonita. E tá sendo também passada pelo explica por que eles são tão contra o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire tem métodos de ensino de alfabetização para adultos. Ou seja, eles negam para eles não terem pra gente não mandar eles estudarem agora. Olha aí, é uma boa teoria também. Não, só saudades da época que a nossa crítica ao pronunciamento da presidenta era ela dizer que atrás de cada criança tinha um cachorro. Nossa, que isso, tipo, eu vejo esse homem falando, tipo, eu quero saudar a mandioca. Dar risada de, tipo, pensando todo mundo que ficou zoando a Dilma e vendo ele hoje falando. Eu só consigo pensar bem feito. Passa vergonha aí defendendo um semi-analfabeto agora. Porque a Dilma, ela se atrapalhava de improviso. Quando ela tava lendo, era perfeitamente normal. Sim. Como qualquer um de nós. Mas nem isso o Bolsonaro consegue. Mas é aquilo, né? O cara fugiu de vários debates, então a galera que votou nele não tá muito preocupada em ver ele falar mesmo, não. Então, mas acho que não tem mais muito o que falar sobre isso, né? Podemos seguir aqui pro próximo tópico? Podemos. Então, beleza. Podemos. O próximo tópico aqui do bloco, que é um tópico que eu queria abordar bastante aqui, que é a questão do veto ao comercial do Banco do Brasil, que já é uma pauta antiga nesse governo, mas que a gente não falou no último episódio. Eu achei extremamente grotesca a intervenção do Bolsonaro nessa questão, mas não me surpreendeu. Assim, vindo de quem veio, não foi surpresa e, tipo, ele basicamente falou que ia fazer isso e muito pior, né? Coisa que ele já tá fazendo pior. Mas como é que vocês viram esse veto ao comercial? Depois a gente vai explicando melhor aqui para quem por acaso estava perdido no mundo e não acompanhou essa situação.
Não, só ia falar que eu consigo imaginar tranquilamente, todos os dias de manhã, o Bolsonaro sendo ligado na tomada, né? Aí ele acorda e ele pega o celular e ele olha o que me disseram aqui no WhatsApp. E pelo que ele recebeu no WhatsApp, ele vai lá e toma as decisões. Alguém mandou pra ele, olha que absurdo, esse comercial dessa comunista do Banco do Brasil, que vexame para o governo. Isso será possível, senhor presidente? Ele já vai lá e liga, Onix, o que a gente pode fazer sobre isso? Aí vai, cancela. Não pode ter isso aí não. Cancela isso aí que não pode ter isso aí não. No Brasil, família, não pode ter não. Cara, Parece o mais que engraçado é que cara. o comercial já tava há um mês no ar, cara. De repente vem a notícia assim, do nada, tipo, veto comercial e pronto, porque depois o presidente do Banco do Brasil falou que a esquerda tentou empoderar minorias e caracterizar cidadão, entre aspas, normal como exceção, para justificar o veto ao comercial do Banco do Brasil, cara. Eu fico sem palavras com esse tipo de declaração, porque é muito absurdo. Então, porque o foda é que, assim, eu nem fico surpresa, porque eles estão nessa cruzada desde a campanha. Isso é, tipo, até que demorou a eles começarem a colocar essa parte em prática. Tava tudo meio difuso ali com a Damares e tal. Mas, assim, o que me choca, na real, é não ter uma viva alma pra falar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está interferindo em um lugar, em coisas que você não pode, que é contra a lei, que, sabe, assim, tipo, o básico. De não faça isso porque é errado, é contra a lei, é crime de responsabilidade, apenas pare. E isso é assustador, porque mostra que esse governo está completamente fora de controle. Ele não tem um conselheiro que, ou se tem, ele não escuta. A Virgínia tocou num ponto muito importante, né? Que é essa questão do governo Bolsonaro já ter colocado isso em campanha. Então ele já deixou avisado que ele iria atacar diretamente, como eles classificam, as minorias. Exatamente. Exato. Mas o bizarro é que, assim, ficou claro, assim, se alguém tava com dúvida de como é que era o pensamento do Bolsonaro e dessa galera dele, pra mim, ficou escancarado com esse veto, porque se você olhar, ele não tem nada demais, ele não tem um discurso, ele não tem uma imagem que ofenda, sei lá, os bons costumes e o que o cidadão de bem acha que deve ser a representação da sociedade. Ali tinham simplesmente pessoas sendo mostradas nas mais variadas formas, dos mais variados jeitos, e era isso. E, tipo, mais variadas de dar o seu dinheiro pro banco. Isso, exatamente, cara. Assim, Isso. não tinha nem... Pelo menos a minha visão, aí eu posso também, como eu não tô dentro dessa bolha dos Minions, eu posso estar com a visão poliana aqui, mas eu revi o comercial várias vezes, eu não vi nenhum elemento ali que eu conseguisse identificar, não. Pô, esse elemento aqui, Tava realmente... tudo meio bem sutil e implícito, Isso. digamos, né? Exato. Não era um discurso progressista, digamos, vai. Isso, exatamente. Só eram pessoas, não era nada além disso. Eram pessoas no comercial. Só isso. Não, e outra, Qualquer e era coisa muito da claro Coca-Cola, que tinha um público-alvo específico pra chamar, que é quem tá Exato. começando, que tá aqui pensando em abrir conta, etc. Tipo, querendo ou não, era uma propaganda boa. Assim, tipo. Sim. Faz até a Vitória defender banco nesse caso, cara. De tão boa que era o anúncio. A Virgínia comentou agora que, claro, que muitos desses comportamentos que eles têm vindo da presidência, eles poderiam, são significativos para uma abertura de impeachment, por exemplo, mas nesse momento, impeachment não é interessante para ninguém quer fragilizar mais assim, os processos democráticos com um novo impeachment, né? Isso não é um mecanismo para ser tirado do bolso assim, e colocado na mesa. Só que esse tipo de autocrise que ela tem sido constante, isso também tira a paciência do próprio Congresso, assim, constantemente você tem a chamada do Congresso de, olha, vamos focar nisso aqui, foca, bate palminha e foca, só que toda semana você tem uma nova crise feita pelo próprio governo, né, então isso que
coloca a situação ainda mais estranha, porque a presidência parece não estar interessada em dar andamento às propostas que ela mesma colocou. O Congresso ele perde a paciência com a presidência. A população começa a responder só a essa autocrise e ninguém está pensando que seja possível, que seja interessante agora um processo de impeachment. De forma geral, a gente parece ficar sem saída. Eu não sei qual que foi o posicionamento de vocês em relação ao impeachment da Dilma, mas eu defendi e defendo até hoje. Mas porque, acima de qualquer coisa, a ideia de que que o impeachment fragilizaria a democracia ou as instituições, na real, para chegar nesse ponto é porque já está muito fragilizada. A Dilma, ela estava numa toada de mentiras, de campanha e falta de legitimidade, e todo e Lava Jato e tudo mais, e não vou nem entrar no mérito da atuação do Moro e tudo mais, isso não gosto nem de lembrar. Mas, por exemplo, hoje, se a gente chegasse... E aí, por exemplo, se você parar pra pensar no impeachment da Dilma, teve o rompimento, que é traumático, que, de fato, porque afinal de contas, né, não é o curso normal das coisas. Mas depois, querendo ou não, o Temer trouxe um pouco de estabilidade, digamos. O problema é que, com o Bolsonaro, quem entra? O Mourão. Quem garante que o Mourão, tipo, não, nesse momento, já tá frágil demais pra falar, não, o impeachment fragilizaria. Ele continuando também, eu não vejo solução, assim, sabe? Eu não sei o que fazer, de fato. Eu não consigo defender o impeachment não porque é por falta de crimes de responsabilidade, porque tem um monte, mas porque não existe alternativa. Não... Mas se a gente começa a tirar essa carta da manga sempre, sabe? Daqui a pouco a gente vai ter um alastramento de impeachments de prefeitos, governadores e tudo mais. Assim. Mas isso não tem estabilidade nenhuma, né? Não, isso é da nossa democracia de, tipo, ter longos governos. E tem país que, tipo, troca de... tá ruim, vamos trocar. E tá tudo bem. O parlamentarismo faz isso direto, né? Exato, era isso que eu ia falar, cara. E eu nem sou defensora do parlamentarismo, mas isso é o de menos, sabe? Troca? Eu sou total, vamos trocar. Eu senti que o Vitor ia começar a defender o parlamentarismo. Não, porque, cara, do jeito que tá o Brasil, o parlamentarismo tá arriscado ser melhor do que tá agora, porque, afinal das contas, quem que manda, né, na real, né? E quem... Vitor, para um minuto e pensa no nosso parlamento. Eu vou dizer uma coisa, uma garantia que a gente tem é que se rolar o impeachment e entrar o Mourão, a gente vai ter uma pessoa que é competente, na medida em alguma capacidade. Ninguém chega a general do exército sendo uma pessoa que não tem articulação política, que não sabe fazer as coisas, uma pessoa pragmática. Então, é uma coisa que eu tenho falado com uma certa frequência. Se esse desgoverno todo desencontrado, que ninguém articula, que ninguém sabe o que tá fazendo direito, já tá dando tanta merda, imagina se você pegar uma pessoa que sabe o que tá fazendo e que tem vontade de fazer e que vai colocar uma galera que vai saber fazer. A velocidade que a merda vai andar. Isso é um ponto, porque assim, querendo ou não, a gente, do ponto de vista de oposição, o governo está de mãos atadas e ele engessado e não consegue evoluir nas pautas deles. Então, pra gente, que é contra as pautas deles, o governo tá excelente. O que me preocupa tudo bem, agora tá um horror, mas e se eles se organizam? É exatamente isso que você falou. E se eles, botam a casa em ordem? E aí, como é que fica? Eu só tenho um ponto com isso, que eu acho que em alguns aspectos de promessas do governo, ele tem andado alguns passos até largos, principalmente no desmonte da estrutura de proteção ambiental e de proteção dos povos indígenas. Assim. Isso tem sido muito acelerado, já tem sentido na pele. Mas você sabe por quê, né? Porque ninguém liga. Exato. Ninguém liga. Vamos ser sinceros. Ninguém liga. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. As pessoas não vão continuar não ligando. Porque no fim das contas o que acaba repercutindo é isso que a gente estava debatendo aqui. É o Bolsonaro ficar falando de forma bizarra em rede nacional, é o veto no comercial do Banco do Brasil,
e uma outra declaração maluca que ele faz. Enquanto isso, o desmonte que o Rodrigo citou vai seguindo porque realmente ninguém tá prestando atenção, né? Sim. É impressionante. Não, mas isso ninguém liga em nenhum governo, né? Sim, tipo, sim. pauta ambiental, não tá todo mundo cagando. Indígena, então... Nos 7 anos de governo, 6, 7 anos de governo da Dilma, ela demarcou uma terra indígena. Pô. E aí, imagina. falava-se tanto naquela época quanto se fala agora, que é nada. Exatamente. Uma coisa pra falar. É porque a gente tá aqui, né? Como é que é o nome desse bloco mesmo? Qual é o nome desse bloco? Polêmicas, piadas e tretas. Eu não ouvi piada, eu quero ouvir uma piada. É verdade, cara. Tá achando que a gente é peixe palhaço? Mas, o Diego, pode dar o selo Fada Sensata pro Burger King, que entrou no meio dessa polêmica essa semana? Pode dar o selo fada capitalista. Aproveitou, cara. É isso aí. Tem que. É isso aí, pegou surfou na onda. Surfou na onda. Pra quem não viu, o Burger King essa semana, ele aproveitou essa discussão toda e eles fizeram uma postagem com o seguinte texto, né? Procura esse elenco para comercial. O Burger King está recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, basta se encaixar nos seguintes requisitos. E aí os requisitos eram justamente relacionados às pessoas que foram vetadas lá do comercial que o Bolsonaro censurou, né? Vamos dizer assim. O Burger King, né, é uma das empresas que acaba também financiando a educação privada aqui no Brasil, né? Então, ter popularidade é importante. Então, a gente vê que é um ponto que eles tentam se encaixar de popularidade com o povo brasileiro. Eu esqueci, mas é até aquela empresa que financiou a Tabata, a nossa Tabata Liberal. Não fala assim da minha querida, não, hein? Aquele negócio que o pessoal mas fala chamar que de liberal é xingamento? treinou ela. É o quê? Pra mim, liberal nem é gente. Chamar de liberal é xingamento? Ela só falou que liberal. Não, mas é porque a Vitória falando, né? Como a Vitória a gente sabe que é comunista, então liberal é quase um xingamento. Não, mas nisso ela tá certa. É isso aí, Vitória. Liberal nem é gente. É isso aí. Mas segue aí, Vitória, desculpa. Pois a empresa ligada ao Burger King, né, que é uma das financiadoras, também financia a questão educacional de privatizações aqui no Brasil. E é uma das que financiou Tabata Amaral durante muito tempo. Durante o tempo que ela estudou e tal, investiu na carreira dela. Entendi. Eu não tinha feito essa correlação, não. Interessante. E aí, vamos pro próximo tópico? Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, eu já estava me perguntando aqui agora se quem está interessado em vir fazer turismo no Brasil, se além de comer um bom Burger King, também vai poder comer outras pessoas. Cara, que gancho, hein, Rodrigo? Caramba, cara. Aproveita que você já fez esse gancho e explica aí qual é o tópico aí pros ouvintes. Não, isso aí foi mais uma das declarações do presidente que poderiam ser muito problemáticas também, mas que mostra as preocupações verdadeiras da presidência de que o Brasil, que ele não pode se tornar um paraíso turístico para o mundo gay, porque aqui no Brasil nós temos famílias, então tudo bem se você vier para o Brasil para comer uma mulher, você pode ficar à vontade, venham para o Brasil para transar com mulheres. Então você tem aí já o presidente ele divulgando, né, esse serviço super legalizado que a gente tem, que é a da exploração sexual. É algo super comum, já está na tradição do povo brasileiro, e o nosso presidente ele embarca nisso e começa a fazer esse tipo de propaganda, né? Exploração sexual no Brasil, venha que aqui tem. Assim, não pode vir pro turismo gay porque temos famílias. Aí eu me pergunto se gay nasce de chocadeira, né? Não, até onde eu sei, todo mundo tem família, ué. Não, e outra, o maior evento de São Paulo é a parada gay. E aí o cara fala uma idiotice dessa. Então, tipo assim, realmente não tem noção de nada. É impressionante, cara. Eu lembrei quando tava tendo aquela polêmica do Golden Shower lá do Trump. Não do Bolsonaro, do Trump, né? Que tem aquela alegada fita num quarto lá em Moscou. E uma vez fizeram uma pergunta sobre isso pro Putin. E aí o Putin falou que realmente as prostitutas da Rússia eram as mais bonitas do mundo. Caramba, Eu vejo também que o Bolsonaro, O Bolsonaro tá bem desesperado em questão de popularidade caindo. Então, como ele viu que a força dele durante a campanha toda
foi agregar os costumes da família tradicional brasileira, agora ele está tentando retomar para que ele também retome a popularidade com o povo, com os eleitores dele. Porque ele tem perdido essa popularidade. Então eu vejo que ele está tentando atrelar as coisas e retomando até aquele discurso nojento de campanha dele. Sim, tá falando para aquela base dele ali dos 15, 20% que estava já junto com ele desde o início, para tentar manter essa galera barulhenta e fiel a ele, né? Mesmo com esse desgoverno todo, né? Mas a gente tava falando do Bolsonaro aqui, o Rodrigo até citou a questão da autocrise. Cara, eu me vi obrigado a concordar com o Marco Antônio Villa hoje, na fala dele lá no programa da Jovem Pan. Eu até mandei lá no nosso grupo, que ele falou justamente isso, cara, que esse governo é o governo da autocrise. Ele mesmo vai se embolando no momento em que, tipo, a oposição tá completamente, quase que descaracterizada, sem força nenhuma, e o próprio governo vai criando crise, vai fazendo um bando de bobagem, superando as expectativas nossas, né? E assim, não tem, cara, não tem pra onde correr, não tem nada pra apresentar até o momento. Bom, mas vamos lá. Tinham mais 3 tópicos aqui que o Rodrigo marcou que era pra cortar da pauta, porque senão ia ficar muito gigante. Então eu vou só comentar aqui, vou só falar o título, né? Vou deixar na descrição do episódio. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre um desses 3 pontos, fiquem à vontade, mas eu não tenho nada para falar e nem vou puxar assunto, que é sobre o seguinte, né? O populismo do Bolsonaro com a menina flamenguista, depois de um evento lá que a menina recusou ele, que na verdade ele tinha feito uma outra pergunta e depois ele falou que era fake news. As condecorações que o Bolsonaro deu pro Olavo de Carvalho e pros seus filhotes. E para mais 528 mil pessoas, né? Exatamente. Só quem não recebeu fomos nós 5 aqui. Pô, ele podia mandar pro Midcast, a gente ia aceitar? Eu acho que eu ia fazer um videozinho recebendo a condecoração dele lá, igual a galera faz com aquela placa do YouTube, fica fazendo lá pra depois postar um vídeo. Eu acho que eu faria. Eu só ia aceitar se fosse da segunda ordem, que pra mim é o melhor, que é a ordem de cavaleiro da Ordem do Rio Branco. Esse cavaleiro é muito legal. Você seria o cavaleiro bolivariano, São Brienne of Tarth, que o diga. Pode escrever, ele é ser um cavaleiro bolivariano, cara. E teve também a Justiça de São Paulo negando o pedido do Bonoro para ser indenizado por conta de uma declaração do Marcelo Taz, que até o Danilo Gentili foi defender o Marcelo Taz, cara. Então são esses 3 tópicos que vão estar na descrição, e se vocês quiserem comentar sobre um deles, podem ficar à vontade. Eu só não fico feliz porque, pra mim, se o Marcelo Taz estiver perdendo dinheiro, aí eu ficaria feliz, sabe? Se ele estivesse perdendo dinheiro pra outra pessoa que não fosse o Bolsonaro, pra mim seria ótimo. A justiça podia ter trucado e dito, não, beleza, tu vai pagar a indenização, mas é pra essa família aqui, por exemplo, pra família que teve, pra qualquer família que teve É porque eu lembrei do Auschwitz passeando de helicóptero e metralhando a esmo e as comunidades no Rio. Mas tira o dinheiro do Marcelo Taz e dá pra qualquer pessoa que mora numa comunidade dessa que foi metralhada. Aí a situação tá assim, você começa a pensar numa coisa que terminaria numa piada, mas o final do comentário continua a ser trágico. Cara, eu como morador do Rio, a cada dia fico mais abismado com o Fuzitzel. É outro que também tá superando as expectativas. Mas vamos lá, vocês querem falar alguma coisa? A gente pode ir pro próximo bloco. Acho que pode ir pro Pega Fogo Cabaré logo. Então vamos lá, Diego, por favor, faça as honras. E pega fogo, Cabaré! Um dia eu vou aprender o resto da letra. Daqui pro episódio 10. Larará, larará. Ele tá cada dia melhor, hein, Rodrigo? Eu ia falar, cara, nossa, você conseguiu se superar. Cara, que impressão que a Virgínia vai ficar da gente aqui depois de hoje, hein? Mas vamos lá. Bom, vamos então começar aqui o próximo bloco, que é o Pega Fogo Cabaré, e não poderíamos começar diferente da notícia que foi o Carlos Bolsonaro, nosso querido Carluxo, vetando o acesso ao Twitter do próprio pai, o Bonoro, que foi justamente no dia seguinte da nossa última gravação. Aí, com essa notícia, você entende por que o governo faz tanta questão de tentar resgatar os valores da família tradicional brasileira. Olha, hoje em dia é um absurdo, é filho castigando o pai.
Mas, assim, eu vi essa notícia e logo em seguida, depois que a Época publicou isso, falando que o Carlos Bolsonaro tinha tomado a senha lá do pai, justamente porque ele tava puto lá com o Mourão e companhia, e aí ele foi dar um gelo no pai com isso. E, tipo assim, sei lá, 2 horas depois que a Época noticiou, o Jair Bolsonaro, como num passe de mágica, voltou a tuitar sobre, sei lá, coisa aleatória qualquer, e como se nada tivesse acontecido. Vocês acreditam que realmente o Carluxo foi capaz de fazer essa punição com o pai, ou pode ter sido aí uma fake news para tumultuar o cenário? Você tá lembrando o detalhe de que que o Carluxo, ele se autoexilou em um clube de tiro que ele costuma frequentar, e ele ficou lá disparando e gritando: ninguém me entende, a adolescência tá sob muita pressão nos dias de hoje, eu preciso estudar 22 horas por dia, eu fiz vestibular. Esse pra mim já foi um detalhe provável, sim. Olha, ele retirou o acesso do Bolsonaro pai ao Twitter, o que me lembra também de uma reportagem que saiu, não sei se no Intercept ou na Pública, ou pode não ser nenhuma das duas, eu tô equivocado de todo modo, mas que mostrava que a maioria dos mais de 5 mil tweets da conta do Bolsonaro foram feitas por um iPhone. E mais de 4 mil foram feitos por um iPhone, e uma minoria desses tweets foram feitos por um celular Samsung. Quem tem um iPhone é o Carluxo, quem tem um Samsung é o Bolsonaro pai. Isso aí já era o indicativo mais forte. Né? É um bom indício, só uma suspeita. Exatamente, porque o Bonoro pode muito bem andar com 2 celulares, né? Um cara que claramente é expert em tecnologia, fala muito bem, pô, por que não utilizar 2 celulares ao mesmo tempo, né? Pra um robô isso é fácil. Mas e você, Virgínia, você acreditou nessa notícia aí? Você acha mesmo que o Carluxo fez isso com o pai? De trancar ele pra fora do Twitter? Com certeza. Na real, assim, não acho nem tipo que seja de caso pensado, assim, sabe? Não vou deixar meu pai fora do Twitter e eu que vou tomar conta. Eu acho que primeiro que o Bolsonaro não consegue articular raciocínios. Então, claramente não é ele quem escreve os tweets dele, apesar de não ter grandes raciocínios no Twitter dele. O legal é que ele assina, né, os tweets dele, alguns, né? Nossa, pra mim sempre foi isso. E não só isso, tem vários outros perfis que é o Carlos que cuida. Só buscar aí fazendo o search do Twitter, que o pessoal fala isso abertamente. Não, pra mim é claro que ele que cuida do Twitter do Bolsonaro. Até porque você usou a expressão caso pensado, e aí pensado, né? Pensado não vai funcionar. Exato. Pensado vai pensar. Vamos continuar aqui falando do Carluxo. Rodrigo, você quer falar o próximo tópico aí pra gente? Cara, o Carluxo no seu embate aí típico com esse primeiro grande traidor da nação brasileira, o nosso quase auto-intitulado vice-presidente do país, o general Mourão, que ele já não pode ser considerado um vice-presidente legítimo depois de não ter dado uma declaração direta e bem direcionada sobre a entrevista que o nosso saudoso ex, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele pôde dar nessa última semana, né? Foi mais de 1h30 de entrevista, e o nosso vice-presidente ele não quis se pronunciar sobre isso. Nitidamente um infiltrado. Para quem não sabe, o Mourão já foi adito militar do Brasil na Venezuela, né? Então já deve ter feito lá um curso de marxismo e leninismo na faculdade da Venezuela. Com certeza, não tenho dúvida. Caixa, só não quer quem não vê. Até não só fazendo uma correção, acho que ele não quis se pronunciar, não foi sobre a entrevista do Lula, mas sobre a redução de pena, porque isso também é uma coisa que pode provavelmente vai dar em nada, mas a pena do Lula foi reduzida, e se for mantido assim, e ele não for condenado pelo caso do sítio de Atibaia, que eu acho muito pouco provável, que seria o caso que tem mais consistência, né? Ele poderia entrar em liberdade em setembro, se eu não me engano. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o STF vai julgar a prisão de segunda instância antes. E aí vão finalmente se declarar que não pode prender, e aí ele vai ser solto. Eu não tô muito confiante nessa
previsão aí que ele vai ser solto, não. Mas eu acho que vão olha, fazer de Virgínia tudo. É a grande especialista que a gente tem aí, a grande especialista em Lava Jato, no caso do Lula. Se ela tá dizendo, eu carimbo e assim embaixo. Ah, eu não sei não. Eu acho que ela tá muito otimista, cara. Eu tô achando que eles vão fazer de tudo pro Lula ficar lá, cara. Esquece o Lula, O cara. problema não tá no STF. O problema, pelo contrário, o STF é super de boa com o Lula. O problema são as instâncias inferiores, né? Tipo o TRF e TJ. Mas mesmo que, se o STF finalmente decidir crescer culhões e decidir do jeito que eles querem, que, tipo, meio que já tá óbvio, a gente sabe que é isso que eles querem, mas eles estavam meio tipo, ai meu Deus, será que devemos? Vai dar ruim, vou falar mal da gente na internet. Aí, mas se isso passa, o Lula pode ser condenado até no TRF, que, tipo, ele vai continuar solto. Ele só não vai, obviamente, não vai conseguir concorrer, né? Eu concordo com a Virgínia. Mas só dele estar solto, só o Lula em liberdade já seria uma transformação assim, do cenário de disputas políticas no Brasil já enorme. Com certeza, não, porque ele vai sair em carreata e não sei o que, e vai viajar o Brasil. Mas aí ele vai sair em carreata de novo em cima do nome dele, ou seja, não vai adiantar nada. Não, ele, tipo, isso ele precisa, aí ia ser muita burrice, aí eu acho que não, né, porque ele não vai poder concorrer. Mas eu acho que ele vai com o Haddad, do tipo, fazendo o nome do Haddad. Não sei não, hein? Porque nessa entrevista... o Haddad vai começar a caravana agora, inclusive, né? Parece que ele vai começar até aqui em Manaus, eu ouvi umas notícias. Precisa. Por exemplo, na entrevista do Lula... Também vai estar aqui na UFES, o Haddad, na quinta-feira. Na entrevista do Lula, por exemplo, ele não falou em nenhum momento em, tipo... oposição e união da esquerda e Haddad, só falou dele, cara. Então, sim, tipo, não deu nenhum indício disso. O que ele quer, porque eu entendi que a premissa dele é que no STF ele seria inocentado, que aí ele poderia concorrer. Mas assim, falando de forma realista, ele vai... É muito improvável que ele seja inocentado. No máximo, ele consegue um tempinho aí em liberdade até sair a condenação definitiva no STF. Deixa eu te perguntar, Virgínia, agora muita gente tem criticado, e em certo sentido acho com toda razão, a insistência do PT e da militância na campanha Lula livre. Você acha que essa insistência ela pode ter algum resultado, nesse caso do Lula ele conseguir chegar a ter um tempo de liberdade? Não. São coisas completamente não relacionadas. Tipo, inclusive, seria muito mais coisa do acaso do que, de fato, militância, sabe? Porque o Lula livre, na real, é Lula solução de todos os problemas. Toda vez que eu critico a questão do foco da esquerda, o foco dos petistas no Lula livre, sempre vem mas você quer que a gente deixe ele apodrecendo na cadeia. Sendo que ele solto, ele resolveria as coisas. Sendo que não. Tipo, por mais que... Por exemplo, o Lula tava muito confortável. Ele só foi voltar pra política quando a água bateu na bunda. Que aí foi quando teve toda aquela treta dele voltar a ser ministro. Tipo, o Lula tava lá na dele, gente. Pensa governo Dilma 1, começo Dilma 2. Cadê o Lula? Onde estava Lula? Exato, Lula estava dando palestra pro Odebrecht. É isso aí. Tava cagando pro povo. Ele só tem memória curta com isso, sabe? E eu fico muito puta da vida. E se ele for solto agora, eu pago pra ver ele fazendo além de, tipo, campanha. Eu também, pago pra ver. Agora virou uma questão de ego. Você vê que ele tá rancoroso. Não é porque ele tem um projeto pro país. Não é mais sobre isso. É sobre vingança. Tipo, tanto aquela parte que ele fala do Dallagnol e não sei o quê. Por mais bosta que o Dallagnol seja, não me processe, pelo amor de Deus. Se quiser, a gente corta depois. Isso lá é meta de vida? Pois de um funcionário que tá fazendo o trabalho dele? Sabe? E assim você chega nos 70 e tantos anos, saca? É uma puta vida, uma puta trajetória política, uma família, neto. E aí,
ele falar que cogitaria ainda concorrer, cara. Para, amiga, Não para, quer. que tá feio. Não quer entregar o bastão, cara. Não quer. E como é bom concordar com a Virgínia aqui em plena gravação, porque geralmente eu concordo com ela quando tô escutando anticast, né? Mas eu concordo com todos os pontos que ela citou em relação ao Lula aí. Que bom. Adoro quando concordam comigo. Aqui eu só não concordo com o Rodrigo. De resto, geralmente eu concordo com todo mundo. Por isso que eu censuro ele na edição. Agora há pouco você falou que é uma perspectiva muito otimista que o Lula seja solto, o que demonstra nitidamente que você é um esquerdopata. Caramba, você me pegou, hein, cara. Bom, mas a gente pode ir pro próximo tópico, ou vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao Lula, em relação ao Mourão, Carluxo? Podemos ir pro próximo. A Virgínia foi excelente agora nesse tópico, então prossigamos. Então, hashtag Lula fica na cadeia, é isso que vocês querem, né? Resumindo. Opa! Calma. Veja bem. Relaxou. Calma, gente, era só uma provocação. Eu sou Calma, Rodrigo. Hashtag lei sendo cumprida. Só isso. O Rodrigo ficou Hashtag até mudo, julgamento cara. justo, apesar da justiça burguesa. Vamos lá. O próximo tópico aqui, fechando o bloco do Pega Fogo Cabaré, é o evento que foi Rodrigo Maia corrigindo o Bonoro em pleno Twitter, cara, quando o Bonoro falou que se dependesse de uma intervenção na Venezuela, seria apenas uma decisão ali do presidente, né, da presidência, e taca-lhe pau. Só que aí o Rodrigo Maia logo em seguida chegou e falou: garotão, não é bem assim não, você precisa do Congresso, calma lá e tal. Como é que vocês viram mais essa troca de gentilezas e farpas aí no Twitter entre os dois? Porque praticamente toda semana o Maia tem que ficar corrigindo o Bolsonaro, né? Pra mim é mais um dia... Exclusivamente, né? Exclusivamente em caixa alta. E assim, pra mim é só mais um dia o Bolsonaro passando vergonha e mostrando que ele não tem absolutamente nenhuma competência pra ocupar esse cargo. Basicamente é isso. E assim, esse tweet foi o Carluxo que fez, né? Então... porque teve caps lock, né? Só para contextualizar aqui rapidinho, Rodrigo, o tweet do Bolsonaro foi o seguinte: a situação da Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente, em caixa alta, pelo presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. O governo segue unido, juntamente com outras nações, na busca da melhor solução que restabeleça a democracia naquele país. Pode falar, Rodrigo. Não, é só comentar que o cara passa décadas e décadas e décadas como representante popular e ele não sabe diferenciar as funções de cada um dos poderes, cara. Isso é o extremo da incompetência. Exato, cara. E assim, ele que falou que não nasceu pra ser presidente, nasceu pra ser militar, mas nem sabe quem é que pode declarar a guerra, né? Quem pode autorizar o exército a entrar em guerra. É verdade também. Caramba, cara, eu tô rindo, mas é absurdo demais isso. Meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá então pra parte que todo mundo acha chato? Então, começando aqui o nosso último bloco, finalmente na parte que todo mundo acha chato, já temos aqui, deixa eu ver quanto tempo de gravação, hein? 1 hora... Não, olha só, menos de 1 hora de gravação? Não, tem mais de 1 hora já, né? É porque eu tive que sair. Tá dando 1h08, então a gente já deve estar com 1h15, mais ou menos. Exatamente. Chegamos cedo aqui nessa parte, né, cara? Agora a gente vai poder falar bastante. O Rodrigo fica até feliz. Não poderíamos começar diferente esse bloco, sem dúvida nenhuma, falando a respeito do ataque às universidades federais que o governo, com esse novo ministro da Educação, que eu ainda não aprendi a falar o nome dele, como a gente falou aqui no episódio anterior, que a gente talvez fosse sentir saudade do Vélez, foi um ataque explícito onde o MEC anunciou que cortaria 30% da verba para todas as universidades federais, e isso afetaria diversos serviços e o funcionamento de várias instituições ao longo do Brasil. E eu queria que ou o Diego ou o Rodrigo, que estão mais envolvidos nessa parte, começassem aí falando as impressões dele a respeito desse bizarro, mais um fato bizarro do governo Bolsonaro. Quer chorar de ódio primeiro, Diego? Quero, porque eu, pra quem não sabe, pra quem não ouviu, eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas. Aí, no mês passado, eu fiz
uma cotação, um pedido de material de laboratório para as nossas aulas práticas. E assim, é um processo muito complicado, tem licitação, aquela coisa toda. Mas aí, assim, eu já tinha pouca esperança que algo fosse comprado. Agora eu tô com zero esperança que algo seja comprado. Né? A minha universidade teve 38 milhões cortados aqui e foi uma das que teve um corte menor, assim. Teve, por exemplo, o hospital universitário, eu não lembro agora os nomes direito, tem um arquivinho que teve 70% do orçamento cortado, e eu não sei como é que você corta 70% do orçamento de custeio de um hospital. O corte foi meio desigual, teve universidade que teve corte de 40%, teve corte de 10%, variou um pouco do tamanho da balbúrdia, né, do tamanho do orçamento da universidade. E assim, é muito complicado essa estratégia de comunicação que eles fazem, de soltar um monte de informação ao mesmo tempo, porque para muita gente estão achando que estão tirando da universidade para colocar na educação básica, mas a educação básica teve um corte de 39% também, né? Então, não sei, cara, tomara que eu tenha emprego daqui a um tempo. Eu falo que isso é chorar de raiva, porque a gente tem os cortes direcionados e realmente o principal foco dos cortes foi a educação pública. E a gente fala de cortes, acho importante falar da palavra remanejamento, porque muito do que a gente teve aqui nesse momento foi um remanejamento de verba depois de uma análise da Junta de Execução Orçamentária, que ela é formada ali pelo grande Ministério da Economia, o Super Ministério da Economia e da Casa Civil, que diagnosticou que que a máquina pública ela poderia ser paralisada. Então a gente já teria uma perspectiva de um déficit de 139 bilhões para manter a estrutura do governo, e foi necessário remanejar parte dos investimentos de outros ministérios. E é óbvio, de que você tira de imediato, né? Aí se tirou da educação para poder passar esse investimento para alguns outros ministérios, como a infraestrutura, que recebeu seus 2 bilhões, e o desenvolvimento regional, que recebeu seus 800 milhões. Então, eram algumas áreas que elas já estavam para parar também. A saúde só não recebeu corte direto porque já estava no limite. Então você tem ali uma constitucional. Exatamente. Aí você não cortaria da saúde, mas a educação ia partir para o mínimo. Então esses cortes eles ainda não seriam também o fim da picada, porque você teria uma outra alternativa, e isso piora essa perspectiva. A gente ainda teria como cortar de uma como poderia dizer, é uma poupança do governo. A gente ainda tem um seguro de alguns bilhões que eles poderiam ser aplicados agora para resolver a situação dessa paralisia da máquina pública, que é o que a gente chama de reserva de contingência, né? Uma poupancinha para ela ser utilizada no momento extremo, e o governo não considerou que esse fosse um momento extremo. Isso significa o quê? Que a gente tem aí uma perspectiva de que as coisas possam piorar. Se a gente não tiver um crescimento de arrecadação, para que, de forma geral, o crescimento do país ele bata ali os 2,2%, que era a perspectiva do início de governo. Nesse momento a perspectiva é de 1,7% apenas. A gente teria que usar essa reserva, que é a nossa reserva limite. Então isso significaria, traz uma expressão que a gente ouviu recentemente com relação à paralisia do orçamento nos Estados Unidos, que é o shutdown. Então a gente teria ali uma paralisia da máquina pública até que a gente conseguisse resolver essa situação. É esse o cenário que a gente tem. Então, sim, foi cortado no osso diretamente da educação pública agora, o que tem a perspectiva da maioria das instituições federais não conseguirem iniciar o segundo semestre, se isso se mantém, mas é aquela história, sempre pode piorar. Então, se a gente chegar à nossa reserva realmente e tiver que retirar os últimos bilhões para poder manter a máquina pública, a maioria das estruturas do sistema público elas vão parar. Essa felicidade. Assim, esses cortes eles se traduzem direto, porque assim, folha de pagamento o governo não pode mexer porque a Constituição não deixa, mas esses cortes se traduzem direto em verba de custeio. Então a universidade vai fechar porque não vai dar para pagar luz, não vai dar para pagar água, não vai dar para pagar segurança, limpeza. Essa semana já teve um Instituto Federal que já mandou embora 1.500 funcionários de terceirizado porque não tinham mais como pagar. E aí junto disso vai assistência estudantil, que é a gente que depende da universidade para comer, para dormir. Gente que mora em uma outra cidade, recebe auxílio da universidade para
para morar no lugar que tem a universidade e para comer lá. E assim, nem querendo entrar na parte das bolsas de pesquisa, de ensino, de extensão, porque isso aí a galera já não liga mesmo, né? Mas, pô, vai ter gente passando fome, de verdade, por causa desses cortes, né? Tanto as famílias das pessoas que estão sendo demitidas, quanto os estudantes. Lembrando que o corte mais divulgado é o corte nas instituições federais, mas de ensino superior, mas a gente também teve cortes para a educação básica. Então isso também vai afetar as escolas de educação básica. Exatamente. Virgínia e Vitória, vocês querem falar alguma coisa a respeito desse tópico? Na verdade, não tem nem o que acrescentar a essas falas, porque simplesmente desesperador pensar que eles estão cortando assim sem critério e assim vai de encontro ao que a gente falou, né? Tipo, que é o desmonte mesmo. Eles querem desmontar as estruturas e é só simplesmente tudo muito triste, assim. Não tem muito mais o que falar. Só para fazer um comparativo para as pessoas saberem o que vem pela frente, esse remanejamento que a gente teve, ele foi um remanejamento de 3,6 bilhões aproximadamente. Acho que ainda estava um pouco longe de 3,7, mas 3,6 bilhões. Esse foi o remanejamento. E a nossa reserva de contingência, ela é de menos de 6 bilhões para manter a máquina pública. Você imagina, se esse corte que a gente teve agora, de menos de 4 bilhões, ele já resultou nisso, se a gente chegar a usar a reserva de contingência de menos de 6 bilhões, a partir daí a gente não vai ter simplesmente investimento nenhum. E em cima disso que o Diego falou, isso colocaria em risco os vencimentos dos funcionários também. Poderia chegar a esse risco, que é aí que a gente tem uma total paralisia realmente, né? É esse o nível de caos, de desgoverno que a gente chegou. E talvez nesse momento é que talvez uma parte da população ela comece a perceber o estado em que a coisa se encontra, sabe? Que simplesmente o governo não funciona. Se a gente não tem, quando a gente fala que os nossos representantes públicos eles não têm a mínima competência, não é só com relação a escrever no Twitter, não é só com relação à qualidade do português deles ou a não saber o que deve fazer cada um dos 3 poderes, mas é não compreender de forma geral como que funciona a máquina pública a ponto da gente chegar nesse estado. Isso aí é um outro nível de pedalada, sabe? Isso é uma pedalada completamente desarticulada, é uma pedalada ao contrário quase, assim, sabe? Você tá caindo da bicicleta nessa pedalada. Isso aí é meter o dedo na catraca, velho. Eu fico imaginando também aquele exercício de futurologia, né? Porque a gente tem ali uma quase, não é nenhuma má vontade, mas uma chamada constante do Congresso para que a gente tenha um posicionamento mais forte da presidência e da Casa Civil também. Mas isso chegando nesse ponto, se a gente ultrapassar esse ponto, a gente já está à beira de uma paralisia, um shutdown do governo, qual seria a postura do Congresso? A gente enxergaria alguma mudança? Porque, no fim das contas, a gente não tem como ter vácuo de poder, né? Esse vácuo de poder ele não vai acontecer. Alguém vai ocupar esse espaço. Então, se a gente chega a essa paralisia, a gente já não tem mais uma atuação real do Poder Executivo. E eu só queria deixar uma observação que esse corte de 30%, a ideia do MEC, que não tinha como fazer isso, né, era que valesse apenas para a UNB, que é a Universidade de Brasília, para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio, e para o UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, porque, segundo o MEC, né, com a bênção desse novo ministro da Educação, essas universidades não estavam apresentando desempenho acadêmico esperado e estavam promovendo a balbúrdia em seus campos. Então, por isso que foi daí que começou essa ideia de corte. E aí falaram, mas olha só, você não pode fazer isso não, porque não é permitido você fazer dessa forma. Então aí beleza, então não tá valendo para todo mundo e fim de papo. Aí eu queria até perguntar para vocês, se vocês acham que essa jogada inicial foi proposital, ou se realmente esse desgoverno é tão maluco que eles não sabiam que o corte não poderia valer só para uma ou duas instituições, e se tivesse que fazer o corte, teria que ser para todo mundo. Vocês acham que foi uma jogada ou eles realmente erraram nesse ponto? Eu sou incapaz de afirmar, porque ao mesmo tempo que eu acho que eles são cruéis dessa forma, eu acho que eles são tão burros quanto. Então, Não sei, de verdade.
Eu acredito que a ideia era, a gente vai cortar primeiro aqui, eles já sabiam que teriam que fazer esse remanejamento porque esse tema, isso aí já é discutido na Junta de Execução Orçamentária, então já tinha previsão disso. Agora, imagino que a tentativa era, a gente vai começar a cortar aqui, dando essa justificativa, e na sequência a gente vai fazer esses cortes em outras federais e vai fazer isso aos poucos. Só que eles não imaginavam talvez que a urgência não tem um planejamento ali, uma comunicação também para perceber que isso teria que acontecer de uma maneira rápida. Isso teria que ser rápido porque há urgência em fazer esse remanejamento e há cobrança de outros ministérios para receber a verba ali, como a infraestrutura, que precisava receber isso com urgência, até pela promessa que o Bolsonaro fez aos caminhoneiros de cuidar das estradas. Então você já tinha aquilo ali em andamento, você precisava fazer a manutenção das estradas e precisou liberar o dinheiro para a infraestrutura. Então essa falta de comunicação talvez fizesse com que o Weintraub anunciasse esses primeiros cortes, já imaginando que faria outros, mas não teria pensado de imediato que ele teria que fazer todos de uma vez, né? Sim, verdade, cara. É um bom ponto, e eu confesso que a minha visão é que eles realmente erraram, cara. Eles não sabiam que não podia cortar só de 3 universidades e aí depois ampliaram, porque obviamente eles não iam voltar atrás nessa, porque desde o início a gente sabe que a galera que está nesse governo é totalmente contra as universidades, né? Eles querem fazer o maior desmonte possível, tá cada dia mais claro isso, né? Mas eu tava até vendo uma questão, não sei se vocês acompanharam, eu não tô com os dados aqui, eu procurei e não achei, que, tipo, eles citaram essa questão de desempenho acadêmico, mas no ranking que geralmente fazem das universidades que mais produzem, as universidades públicas estão sempre ali no topo, né? Sei lá, das 50 melhores, sei lá, mais de 40 são públicas, né? Se eu não estou enganado. Sim. A UNB, inclusive, acho que ela está entre as 10 primeiras da América Latina. Então a UNB, ela é referência para muita coisa também. Pois é, a cara. UNB, ela na verdade quase não dá prejuízo, quase não recebe verba, porque ela gera muita verba de patente, de muita coisa. O gasto, entre aspas, que o governo tem com a UNB é folha de pagamento, mas sim, muito de... toda a verba de investimento vem dela mesma, ela mesma que gera. E assim, 95% da pesquisa do país vem das universidades públicas. Extensão é praticamente inexistente nas particulares. Quem não sabe o que é extensão é quando a universidade atua diretamente na comunidade, né? Então são projetos que a universidade desenvolve nos bairros, nas cidades, né? Com, por exemplo, capacitação de agricultores, ações de saúde, escolas de diversos modos. Tudo isso é extensão, né? Quando você tira a verba da universidade, por exemplo, você deixa de atender um monte de escola de ensino básico que tem aluno de PIBID lá dentro. Você deixa de fazer PARFOR, que é o programa de formação de professores de ensino básico nas universidades públicas, né? Então, é isso aí. Eu acho que só pontuando uma coisa que o Vitor falou, né? Que o governo Bolsonaro errou, né, nesse corte de verbas. Como ele não conseguiu só cortar a verba de 3 universidades, teve que cortar de todas. Eles erraram tanto que eles não estão nem respondendo às pressões populares que eles estão sofrendo agora. Então a gente vê aí que eles são caladinhos por terem errado. Falando em pressão popular, foi bonito o protesto dos alunos ali do Pedro II, né, em frente ao Colégio Militar aqui no Rio, em que o Bolsonaro estava participando de um evento. Vocês viram isso? Sim, eu vi. Sim. Inclusive, a galera que está assistindo a gente, dia 15 de maio, vamos às ruas defender as nossas universidades. Vitória, farei o possível para publicar esse episódio antes de 15 de maio para esse seu convite, esse seu recado fazer sentido, tá? Tá bom. Bom, mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse tópico? Para mim, eu acho que era o tópico mais importante de toda a pauta hoje, porque o que foi feito realmente é um afronte a... sei lá, cara, a evolução do nosso país. A gente não pode esquecer também que esses cortes, eles têm sido feitos de forma muito incisiva desde 2014. Não é agora que simplesmente cortou verba da universidade. Então, muita gente puxou essa discussão, olha como é que é o estado da universidade, olha como é que já estava, como se fosse um atestado de incompetência do sistema público. Quando, na verdade, muito da manutenção das universidades federais já estava aquém por conta de cortes que acontecem desde 2014.
Você pensar assim, são anos de cortes, anos de falta de manutenção, e isso explica por que a Universidade Federal do Espírito Santo, aqui a UFES, no mesmo dia em que anunciaram o corte para cá, a gente teve um incêndio numa estação de manutenção, numa estação de distribuição de energia que poderia ter se alastrado pela universidade inteira, né? Então a gente tem, é nesse estado que já em sucateamento que se encontram muitas dessas instituições federais, instituições públicas, e isso causa a impressão de que o material público não está sendo bem tratado, de que não há grande competência dentro das universidades federais, dos sistemas públicos. Isso funciona muito bem como um lobby para o ensino privado, né? Como a Vitória estava comentando também. Sim, esses 30% que anunciaram agora, eles são 30% a mais, porque quando o orçamento começa o ano na universidade, já vem com uns 30%, 40% de corte de natureza, assim. Aprovam a lei orçamentária que nunca é cumprida porque já não tem. Por exemplo, o que eu falei lá, a questão dos pedidos de materiais, tipo, eu passei 2 anos sem ter detergente no meu laboratório. Né? Eu sou concursado como técnico em química, mas eu tenho que ser técnico em eletrônica e mecânica, porque eu tenho que consertar equipamento, porque não tem para comprar. Normalmente vem um corte de 30% para verba de custeio e de 70% para investimento, então você não pode comprar material permanente. Então esses 30% é além, tipo, o cinto já estava apertado, eles apertaram mais uns 3 buraquinhos do cinto, entendeu? Tá estrangulado o negócio e assim, as universidades vão fechar. Cara, eu sei nem o que eu comento depois, cara, porque otimismo zero com esse governo que a gente pode ter. Você pode começar com o internacional agora. Vamos lá, já ficou meio deprê aqui o episódio. Eu tava esquecendo disso, assim, pra dar uma aliviada, dentro, no meio dessa confusão toda, alguém conseguiu ter acesso ao histórico do Weintraub, mostrando que, olha, que você reprovou aqui de 12 disciplinas, em 8 você reprovou por ausência. O que você estava fazendo que você não estava na sala de aula? Balbúrdia? E ele foi responder isso num vídeo em que ele começa a tirar a roupa. Cara. Pra mostrar o ombro dele. Meu Deus, foi muito desnecessário. Nossa, aquilo foi muito constrangedor. Cara, que ponto chegou o Mac, cara? Meu Deus, que tristeza. Eu vou. Depois, Rodrigo, se você conseguir, me manda, que eu vou botar na descrição aqui do episódio também o link pro vídeo do nosso ministro aí, exibindo o ombro. Mas pra que você quer submeter os nossos 10 ouvintes a isso, cara? Cara, as pessoas têm que ver a realidade como elas são, como ela é, né, cara? Então... Pelo menos a realidade nua, né, nesse caso nua mesmo e crua, né? Exato, cara. Então vamos seguir aqui. Diego, a reforma da Previdência aos trancos e barrancos está andando, mas eu quero saber por que você, cara, criticou que o Marcelo Ramos, do PR, vai presidir a comissão da Previdência e o Samuel Moreira, do PSDB, será o relator. Por que você tem contra esses nobres parlamentares, cara? Cara, assim, para usar uma linguagem um pouco menos processável, o Marcelo Ramos é aqui do meu glorioso estado do Amazonas. É um pilantra de marca maior. É um cara que ele já deve ter vendido até a alma da bisavó dele pro capeta, tentando se eleger governador daqui. Caralho. Ele foi. Eu vou contar um caso muito simples. Ele foi candidato a prefeito daqui de Manaus na eleição em 2016. Aí ele estava concorrendo lá com um dos caciques políticos daqui, o amazonino, etc e tal. Ele falou que ele ajoelhava no milho antes de se aliar a essa galera da entre aspas, velha política. E aí, na eleição seguinte, ele foi candidato a vice na chapa de uma dessas pessoas. Né? Aí ficou todo mundo cobrando que ele ajoelhasse no milho. E aí, aí a gente ficou meio decepcionado com ele. E assim, ele já saiu... Ele pulou de partido em partido atrás do projeto de poder dele. Ele entrou aí na Câmara, acho que ele é suplente de alguém, salvo engano, né? E assim, quem é assim, um ser humano maravilhoso. Ele já o outro cara, ele é do PSDB, e isso já devia dizer o suficiente sobre ele.
Tá certo. Mas assim, algum de vocês está acompanhando os trâmites aí da reforma? Porque eu confesso que eu não tô muito ligado nesse ponto não, cara. Porque como entrou na parte aí da comissão especial, pode levar, sei lá, até 40 sessões para definir, e os primeiros dias eu vi que não estavam conseguindo ter gente suficiente, no outro tinha um mínimo e mal se discutiu nada, então assim, ainda não tá rolando nada de importante, eu tô meio por fora desse assunto. Se vocês tiverem alguma coisa aí para comentar. Eu também não tô acompanhando o trâmite, não. Eu também não acompanhei não esses dias agora o trâmite, então pode falar, Rodrigo, não vamos censurar você. Não, assim, eu não vou me estender muito, mas isso é um processo que ele pode ser um pouco ruidoso. É claro que o Rodrigo Maia ele continuou fazendo essa tentativa de criar o que ele chama de consenso, daí também escolher o relator e a presidência dessa maneira, assim, para tentar guiar a comissão nessas talvez 40 sessões. E é nessas sessões que podem ser inseridas emendas na proposta. Essas emendas modificariam um outro ponto. E a tentativa do governo é sempre que a proposta ela passe na íntegra, para tentar chegar àqueles possíveis 1,1 trilhão de economia em 10 anos. E em cima disso, uma das coisas que pegou muito quando essa proposta estava passando pela Comissão de Constituição e Justiça é a ausência dos números. A ausência das contas que elas embasariam essa possível economia, de onde você tiraria cada parte, né? Você precisaria de uma planilha para falar, peraí, tem essa economia, então de onde vai sair cada um desses milhões aí para formar esse 1,5 trilhões? Isso se tornava ainda mais complicado, porque a cada declaração que se dava em cima dessa economia, os números mudavam. O próprio Bolsonaro ele chegou a falar em alguma entrevista que, na verdade, essa economia seria de 800 milhões. Aí depois essa economia ela sobe, ela vai passar de 1,1 trilhão. Já demonstrava que não sabia exatamente se essas contas iriam bater quando esses números fossem revelados, o que eles iriam mostrar, né? E esses números foram revelados, assim, ninguém deu muita atenção para isso, mas a Previdência ela liberou. Eu tô rindo porque a Previdência liberou as contas. Vocês imaginem, ouvintes, que uma proposta como essa, que deve ser super complexa para você poder reorganizar a Previdência de um país do tamanho do Brasil, com esse problemão que a gente encontra na Previdência, você imagina que essas contas elas seriam super detalhadas, né? E na prática, o que a Presidência liberou foram 14 slides. O primeiro é só uma capa, é o título #Transparência Nova Previdência. O segundo slide é um slide só escrito Modelo de Projeções Fiscais. Caraca, eu tô vendo isso aqui agora, cara. No terceiro slide a gente já tem alguns tópicos explicando um pouco sobre aí a estrutura para poder pensar essa reforma da Previdência. E a gente só vai ter lá para o quinto slide um cronograma dizendo de onde seriam retiradas mais ou menos as quantidades. E por enquanto a gente ainda não falou de números. No sexto slide a gente tem a apresentação dos modelos de projeções para alguns desses cortes. E a gente, no fim das contas, a gente só vai ter 3 slides. 3 slides com números. E esses números, eles não são nada específicos. Eles não dizem como que seriam feitos esses cortes. Que espécie de economia, que economia específica que a gente tem ali para cada um dos tipos de previdência. E tenta, de fato, te dar uma planilha super simplificada para falar, no final, a gente vai ter um total de grande economia. Não explica como. Esse é o principal problema também. Então, a gente tem agora uma perspectiva ainda muito vaga de como que essa economia seria feita, mas mesmo nessa planilha extremamente simplificada, que encobre informações, então a gente não tem informações dessas contas, o que nos leva a pensar que elas não existem, não existe conta que leve a essa economia de 1,1 trilhão em 2 anos, mas se a gente pega esses poucos números que a gente tem aqui, a gente percebe que 80% da economia que essa reforma da Previdência propõe, ela seria dos mais pobres. Ela seria de pessoas que elas recebem menos de 3 salários mínimos. Essas seriam as pessoas que elas mais sofreriam. Então isso ainda fica nítido por essa pequena planilha que a gente tem. Aí já não dá mais para encobrir as intenções dessa reforma da Previdência e por que ela tem sido tão criticada, né? Porque primeiro que essa conta não bate, a gente não consegue chegar realmente àquela economia de 1,1 trilhão em 10 anos, e após verificar essas contas, você percebe quem é que realmente sofreria com isso.
Ah, eu fui dar uma olhada aqui, os militares não estão nesse slide também, né? Eu sei que a proposta deles vai ser separada, mas eles também não são nem citados aqui, né? Não, isso aí já tinha sido cortado antes. Antes da proposta ir para a Comissão de Constituição e Justiça, já tinha ficado acertado que os militares seriam uma proposta à parte, né? E essa discussão ela foi empurrada com a barriga. Mas a conta do 1 trilhão tá envolvendo eles, né? Envolveria eles. Mais ou menos, é porque a proposta dos militares, ela economizaria 100 bilhões, mas ela levou junto um aumento de 90. Isso, então ela economizaria 10 bilhões. 10 bilhões em 10 anos. Mas falando assim, eu achava que na conta do 1 trilhão eles estavam envolvidos também, né? Mas pelo visto realmente não estão. E eu acho que, Rodrigo, isso só aconteceu devido ao nosso bastião José Serra, que desde o primeiro episódio você brilhantemente cita ele aqui, que foi o cara que pressionou Paulinho a abrir as contas, né, cara? Isso que pra mim fica muito parecendo uma divulgação improvisada. E vou repetir aquilo, se não tivessem colocado um sigilo em torno dessas contas, o Paulinho ele teria perdido o cargo dele. Ele era obrigado a entregar essas contas em 30 dias depois que o nosso herói José Serra fez a requisição. Você coloca o sigilo e quando essas contas aparecem agora, elas não são suficientes, assim. E com alguns pontos que eles são muito preocupantes. Então, se você pensar que você tiraria das pensões rurais, das aposentadorias de trabalhadores rurais, por exemplo, como que você faria isso? Você não faria isso simplesmente cortando as aposentadorias. Você faria isso aumentando a idade mínima para o trabalhador rural se aposentar, de mulheres de 55 para 60 anos e com aí um mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. E, supostamente você conseguiria uma economia com o passar do tempo. A ideia dessa economia da reforma da Previdência não é simplesmente cortar os valores das pensões, com exceção das pensões de viúvas. Isso aí seria cortado, de órfãos, isso seria cortado. A maioria vai ser uma economia por tempo. Então, durante o correr do tempo, a gente supostamente teria essa economia. É realmente um exercício de futurologia, assim, e em cima de números muito vagos. Mas deixar isso nítido, quem quiser, então vai estar linkado aí na postagem do episódio, acessar essas contas e pode verificar por si mesmo, direto da página da Previdência, esses slides que eles mostram quem é que realmente sofreria com o impacto dessa reforma da Previdência. Maravilha. Só queria dizer que os slides eles não estão incompletos, eles não foram mal feitos, eles só vieram da escola Deltan Dallagnol de PowerPoint. Tá. Bom, então a gente já está caminhando aqui para a reta final, porque a gente já passou por todos os principais tópicos, ainda tem coisa aqui na pauta, mas ela está na categoria, eles estão na categoria outras chatices. Então, se esses outros tópicos estão na categoria outras, é porque se a gente quiser cortar aqui, podemos ficar à vontade. Mas como o Diego e o Rodrigo sempre me ajudam aqui a fazer a pauta, eu queria abrir aqui o espaço para a Vitória ou para a Virgínia, se elas quiserem levantar algum tópico que não está aqui na nossa pauta, que a gente ainda não comentou, que elas fiquem à vontade aqui para puxar o assunto. Eu acho que a gente cobriu todos os assuntos da semana que foram mais relevantes, não? Eu queria fazer uma pergunta para Virgínia. Virgínia? Pergunte. O que é hipoteca? Ai, a hipoteca normal, você dá sua casa em garantia, é uma garantia real, né, em que você oferece seu bem, e aí o banco te dá o valor e você vai pagando o banco mensalmente. A hipoteca reversa é mais ou menos tipo, você dá a sua casa, mas aí o banco te paga, tipo, mensalmente. E aí, quando você morre, é a casa do banco. Caramba! E aí... Não ouvi falar disso. E, tipo, isso tem nos Estados Unidos, tem... Não é necessariamente de, tipo, morreu o banco que fica ou acabou o contrato. Tem várias especificações, mas muito resumidamente é isso. O banco fica com a sua casa no final. Mas até chegar a esse final, você recebe uma renda mensal por conta dessa garantia. E aí o governo aparentemente está titubeando ao redor de apresentar a hipoteca reversa aqui no Brasil para idosos que precisam complementar a renda. Só que assim... Sério? Sério. Que isso, cara? Só que, assim, o fato de ser reversa não muda o fato de ser uma dívida.
né? Apesar dos queridos liberais, e inclusive até aquele PF Neri veio me xingar, me infernizar, falando que eu não sabia do que eu estava falando, que é excelente e tudo mais, mas ainda é uma dívida, porque querendo ou não, tem um pagamento no final, que é o imóvel. Sim. E aí eles ficaram, tinha que ser no Brasil que as pessoas estão preocupadas com o herdeiro. Só que assim, é uma total falta de conexão com a realidade do Brasil em si, de que muita gente, tipo, depende do imóvel dos pais e do imóvel que vai receber de herança para ter um teto, sabe? E outra, se a pessoa tá precisando fazer uma hipoteca reversa para complementar a renda, é porque ela já não tem, ela não tem condições. E aí isso meio que mostra que a família em si não tem condições, né? O que geraria um problema. E outra, e tem N questões legais de impedimento, de herança legal, e assim, uma patifaria isso daí, sabe? Eu fiquei tão puta da vida, mas tão puta da vida aquele dia, porque parece... O que me irrita é que eles claramente... Quem decide isso hoje, quem está encarregado de decidir sobre isso hoje, são pessoas que claramente nunca sofreram para pagar um boleto. Sabe? Não tem a menor noção. E veio um monte de gente falar que eu tava errada de que os bancos possuem práticas predatórias pra cima de idosos, oferecendo empréstimo consignado. E eu tipo, gente, que planeta vocês estão vivendo que vocês não tomaram conhecimento disso até hoje? Sabe? E uma das coisas que eu levantei foi justamente isso. Esse tipo de oferta de hipoteca reversa na mão de banco... Considerando que hoje banco deita e rola aqui no Brasil, como, por exemplo, no negócio do empréstimo consignado de aposentado, isso é uma ameaça, entendeu? Para idosos. De não entender que tá oferecendo a casa, que depois perde a casa. E aí a resposta é sempre a mesma. Não, mas a regulamentação ia impedir isso. Sendo que quando chega na hora de regulamentar, eles todos ficam, não, mas pra que tanta regra? Não, que lei, que não. Não, tem que regulamentar. Eles querem que o povo se foda, eles querem tudo, tipo, quanto mais pro banco, melhor, quanto mais pro mercado, entre aspas, melhor. Eles têm uma agenda muito clara, assim, sabe? E isso, pra mim, é muito óbvio que se conecta com a Previdência, no sentido de, tipo, parece que tudo é feito pra beneficiar o mercado e banco. Sabe, cada dia é mais fodendo o idoso, fodendo o povo e entregando ainda mais pro banco. Imagina, o banco cheio de imóvel e gente tirando as pessoas de dentro de casa. Aquela, tipo, foreclosure, sabe? E a gente viu nos Estados Unidos que banco gerindo imóvel é uma coisa super bacana, né? Tá super certo. Não, mas hoje em dia... Uma crueldade, assim... Hoje em dia já fica pra ele, né? A diferença é que quando você termina de pagar, ele é seu, né? O banco já não é mais o dono. Só que essa reversa aí, pra mim, me pegou de surpresa. Não tinha acompanhado esse caso, não. Eu perguntei da gente, mas porque eu vi num tweet dela essa história, depois eu fui ler, e aí teve uma pessoa que respondeu lá no tweet pra ela... mas qual o problema? A pessoa vai estar morta. Esse cara, ele é o autor da reforma da Previdência. É? Imagina o raciocínio dele, escrevendo, sabendo que esse é o tipo de raciocínio que ele tem, e que preparo essa pessoa tem para fazer a reforma da Previdência. O raciocínio porque as pessoas ficam, é planilha, é legal. Mas e o lado humano? E o lado da dignidade? Essa pessoa não passa pela cabeça dela, sabe? Eu fiquei muito puto da vida. Meu Deus. Estou ainda. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vitória, você quer falar algum tópico que a gente não abordou? Eu queria aqui? pontuar sobre a questão da flexibilização, né, que foi dada ao mercado de trabalho. Tá. Manda brasa. Então, a gente vê nessa reforma que foi aprovada em 2017, a reforma trabalhista, que ela traz consigo vários pontos absurdos. Por exemplo, a questão do acordo coletivo, né?
que diz que você vai poder dialogar. Eu vou ler o que diz o acordo coletivo. Os acordos coletivos passaram a prevalecer sobre a legislação. Com isso, o que for acertado entre empregado e empregador não é vetado pela lei, respeitando os direitos essenciais como férias e 13º salário. Só que esse próprio tópico de acordo coletivo já é uma mentira. Porque, primeiro, o contratante, o empregador, ele não está nem um pouco afim de dialogar com o empregado. Ele lança a proposta dele, caso o empregado não aceite, é muito mais fácil demiti-lo do que prosseguir com ele, sendo ali um empecilho para você. E aí esse acordo coletivo diz que não mexe com as férias e o 13º salário. Por exemplo, as férias agora, com a reforma trabalhista, elas estão sendo parceladas em 3 vezes. E às vezes o empregado ele não consegue tirar essas 3 parcelas de férias ou recebê-las de forma coerente ou correta. Tudo por conta desse acordo coletivo mantido entre empresa e empregado. E aí também entra a questão da jornada de trabalho. Com 8 horas de trabalho diárias, né, e 44 horas semanais, agora vão ser pactuadas em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso. Então o trabalhador vai estar aí trabalhando mais, ganhando pouco e ainda tendo que, entre aspas, entrar em um acordo coletivo com seu empregador, sendo que isso não existe. Acho que é isso assim que eu queria pontuar nessa questão da reforma trabalhista. E para surpresa zero, de pelo menos acho que todos que estão aqui, saiu a notícia, né, no site do Senado, dizendo que a reforma trabalhista, né, que alterou as regras para flexibilizar o mercado de trabalho, não gerou mais empregos no país, né? Uma grande surpresa aqui pra gente isso, né? Então, estamos todos muito chocados. Pois é. Mas assim, a gente já tá aqui, a produção tá falando aqui no meu ponto, que a gente já tá estourado aqui no tempo. Eu sei que a gente tem vários tópicos importantes e o Rodrigo deve estar espumando aí, porque a gente não falou do Ricardo Salles no episódio hoje. Então, como estava aqui na pauta, Rodrigo, eu vou te dar 1 minuto e meio para você citar o Ricardo Salles da forma como você quiser, por favor, que ele não processe a gente depois, sobre as novas andanças aí do Ricardo Salles pelo governo. Não, que isso, eu não tenho tanta gana de falar do sinistro do Salles, cara. Não tenho tanta gana. Eu só acordo todo dia orando para que ele tenha um câncer no cu. Só isso. Caralho, cara. Exatamente, sempre tem ele na pauta, porque nesse meio tempo entre o último programa e essa gravação agora, a gente já teve o problema dele demitir, exonerar uma série de funcionários do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, numa tretinha, porque eles se recusaram a comparecer a um evento no qual ele foi. Então ele foi fazer uma visita ao ICMBio, alguns funcionários não estiveram lá presentes para receber o reizinho, e o que ele fez foi colocar um monte de policial militar como encarregados do ICMBio. A Associação de Servidores Ambientais até já entrou com um pedido para que isso seja revertido, né? E só lembrando que o ICMBio é quem é responsável por proteger, fiscalizar, observar, fazer o monitoramento das unidades de conservação ambiental do país, que ele surgiu aí de uma reestruturação do IBAMA. Então ele teria essas funções, isso já sofreria um viés ideológico muito forte com esses militares no comando do ICMBio, mas no meio disso ele ainda resolveu fazer um ligeiro corte de 95% dentro desses remanejamentos aí que a gente teve de verba. Ele resolveu fazer um corte de 95% nas políticas, nos programas de implementação contra mudanças climáticas, assim, para pensar as mudanças climáticas, que é uma das funções dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então ele basicamente extinguiu qualquer possibilidade da gente repensar as políticas para mudanças climáticas, e isso é bem no momento em que aquela organização comunista lá, a ONU, ela lançou um relatório mostrando que a gente tem aí mais de 1 milhão
de espécies ameaçadas de extinção no momento. Isso é basicamente colocar novamente, o que eu sempre digo, né, o Ministério do Meio Ambiente, nesse momento, ele é uma pasta do Ministério da Agricultura. Ele é basicamente isso. E tudo que ele puder reverter ou direcionar para uma atuação livre dos ruralistas, ele vai fazer. Então, é por isso que eu tenho todos esses sentimentos positivos com relação ao Sinistro Salles. Só um detalhe, no que e parabéns comentou porque você aí no cumpriu o tempo, hein, cara. De que ele foi lá e não foi recebido, a galera não tinha sido avisada que ele ia. É verdade, cara. Caramba. E aí tu falou de restrição, eu lembrei de outra coisa que é muito rapidinho assim, mas também é muito... acho que foi ontem ou hoje saiu a notícia que o Ministério da Saúde proibiu o uso do termo violência obstétrica por ter um viés socialista. Cara. Nossa, cara. Puta que me pariu. Aí as mulheres podem falar, obviamente, muito melhor do que eu. Pistolem aí. Bom ponto, Diego, que isso aí foi bizarro demais. Virgínia e Vitória, se quiserem falar. Eles nem conseguem compreender o que é a violência obstétrica. Tipo, é tão baixo isso, é tão ridículo. É um bando de pau no cu do caramba. Eles estão cagando pra mulher, tipo, se dependesse deles, passava proibição de aborto em caso de estupro. Então, sim, pra eles, certeza. mulher é E chocadeira. não é falta de tentativa. Exato. Então, assim, zero surpresa. Inclusive aqui em Manaus teve uma votação na Câmara dos Deputados aqui na Leã e eles aprovaram a violência obstétrica como um crime aqui em Manaus. Só que teve um deputado, que eu não me recordo agora o nome, e ele praticamente alterou a voz dele. Eu sou médico, eu sou contra, vou entrar com um pedido no Ministério Público Federal, vou pedir para que o Conselho Regional de Medicina também peça a revogação dessa lei. Então, como a Virgínia falou, a gente vê que os caras, principalmente de direita, porque ainda tem os de esquerda que não estão nem aí para essa pauta da violência obstétrica, mas principalmente os de direita, eles acabam, sabe, não ligando. É como se a mulher pudesse ali ser violada, mutilada, e para eles tanto faz. Esse deputado, ele chegou a dizer que, eu preciso cortar a mulher, porque entre a mulher e a criança, quem tem que sobreviver é a criança. Enfim, né? Vamos fechando por aqui, gente, que o episódio já tá bastante longo. Isso. Olha, que a gente... eu achei que não ia achar uma parada muito escrota pra fechar o episódio dessa vez. Achei. Você sempre se supera, cara. Você tá de parabéns. Enfim, ainda tem muito mais assunto que a gente poderia ter falado. Vou deixar os links na descrição, mas vamos fechar por aqui, porque senão amanhã ninguém levanta. Fechou, gente? Fechou. Então, beleza. Virgínia, muito obrigado aqui pela presença. Espero que você tenha curtido participar. Não repara na bagunça. Adorei. Obrigada por terem me convidado. Foi muito bom. Você entendeu por que a última parte todo mundo acha chato? Não, discordo. Não, porque tem umas horas, no começo a gente até tenta fazer umas piadas, mas aqui no final é tudo tão mais pesado que a gente só consegue sentir raiva mesmo. Exatamente. Colagem, é a vida. Exatamente. Mas é isso. Vitória, mais uma vez também obrigado pela presença, dessa vez desde o início. Espero que tenha curtido. E Diego e Rodrigo, tamo junto aí mais uma. E na próxima vamos ver se a gente consegue fazer um episódio menor, hein? Rodrigo não foi censurado. Calma, ele não teve edição. Não, se eu tivesse sido censurado no final do episódio, vocês escutam uma receita de comida, né? Mas eu já falei, enquanto não for semanal o programa, ele vai continuar a passar de 2 horas. É verdade. Tá rolando a pressão interna aí pra esse Midcast Política ser semanal. Vamos ver. Vou entrar na pressão. Vamos ver o que. Se tem algum ouvinte que ficou até agora, vamos fazer um teste. Tem algum ouvinte que ficou até agora escutando quase 2 horas de programa, ou 2 horas, vamos ver depois da edição. Se você quiser que o Midcast Política seja semanal, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Twitter, que é o @podcastmid. Vamos ver se vai ter alguma interação em relação a isso. Então, gente, vamos fechar por aqui, vamos dar tchau para os nossos ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu. Falou. Tchau.